frozen world. Close your eyes and just stay tight. We have to go. Stay with me while we leave. Don't worry, just believe me. This journey will relieve us. Stay with me while we leave. Stay with me. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui. E estamos no mês de março, um mês dedicado para nós mulheres. E olha, eu já vou adiantar que o Chatelaine da semana que vem, da próxima semana, estão super especiais no projeto que está envolvendo vários profissionais. No final do Chatelaine de hoje, eu já vou deixar a deixa, né? Vou deixar a deixa para o Chatelaine da semana que vem. Mas hoje nós vamos dar continuidade ao tema que faz parte dessa série Castelos. Na semana passada nós falávamos sobre o castelo em torno da autoajuda, essa quantidade de pessoas especialistas que o tempo todo estão querendo nos ensinar fórmulas mágicas de sucesso, de prosperidade, de resolução das nossas vidas, dos nossos conflitos, até mesmo nos ensinar a ser felizes, né? Como se a felicidade fosse algo que a gente pudesse comprar num pacote, um curso de felicidade. Mas o de hoje também tem uma pegada muito especial, muito interessante, que é esse castelo em torno da qualidade de vida. Nessa ânsia de construir um sentido para a nossa vida também, muitas vezes nós podemos acreditar que tendo uma qualidade de vida, construir aquilo que alguns teólogos vão chamar até do evangelho da qualidade de vida, vai resolver os nossos problemas. E aí, essa busca obcecada pela qualidade de vida hoje tem se tornado até uma doença, um distúrbio, né? Já não se fala apenas, por exemplo, dessa obsessão pelo corpo magro, da bulimia, da anorexia, mas também hoje já se fala da ortorexia. O que é a ortorexia? É um distúrbio causado pela obsessão pela alimentação saudável, em que o sujeito ele vai tirando elementos importantes da sua nutrição, ora retira todos os carboidratos, ora retira toda a proteína, ora retira toda a gordura, e não percebe que muitas vezes isso tem causado danos à sua saúde. E observe bem se a gente não tem vivido tempos assim. Nas nossas conversas cotidianas é muito comum, né? Agora a gente vive a era do glúten. A era que você não pode comer nada que tenha glúten. Então as pessoas começam a ficar obcecadas com isso. E aí vale uma palavra sobretudo para as mulheres, que nessa busca pelo corpo magro, né, para estar magra, a gente é capaz de tantas buscas que muitas vezes fere até o bom senso. E para deixar o Chatelaine de hoje, que é um tema pesado também, um pouco divertido, eu vou contar uma piada que eu achei muito divertido. Eu vou até aumentar um pouco a piada, mas vocês vão compreender. Que quando Eva estava com Adão no paraíso e a serpente resolveu convencer, né, de que o homem e a mulher precisavam sair do paraíso, trair o projeto de Deus, né, a serpente pensou assim, bom, eu vou na mulher porque convencer a mulher eu tenho argumentos mais palpáveis. Então, que a serpente chegou perto da mulher com a maçã, aquela maçã bonita, e virou para Eva e falou assim, olha Eva, se você comer um pedaço dessa maçã, você vai ter um cartão de crédito do Adão liberado para você gastar no shopping do jeito que você quiser. E a Eva prontamente, não posso trair ao meu esposo, não posso trair ao meu Deus de maneira alguma. Eva, mas se você comer um pedaço dessa maçã, você vai ter direito a ir para uma ilha paradisíaca com Adão. Só vocês, imagina você ir para um passeio inesquecível em Fernando de Noronha. Eu sei que aqui o paraíso é muito interessante, mas você vai conhecer outras formas de paraíso e você vai ficar vislumbrado com tantas coisas que você vai ver. Imagina você, além do paraíso, ter pessoas massageando o seu corpo, um spa. Eva, você vai recusar? E Eva insistia que não podia trair. Foi quando a serpente, muito astuta, foi no ponto fraco de toda mulher, e aí ela sendo a primeira mulher, virou e falou assim, e se eu te contar que se você der uma mordidinha pequenininha nessa maçã, você emagrece 5 quilos instantaneamente?
foi que a Eva, crau, na maçã e já deu aquela dentada poderosa e pensou assim, bom, já que com uma dentadinha eu emagreço 5 quilos, então que eu dei uma dentada que eu já vai 15 quilos numa visada só. E foi assim que o pecado teria entrado na nossa história. Eu acho essa piada muito inteligente, porque para emagrecer com uma fórmula mágica, muitas vezes as mulheres estão dispostas a tudo, e homens também, assumindo dietas loucas, assumindo posturas em relação ao seu corpo e à sua saúde impressionantes. Eu fui fazer uma busca ao preparar esse châtelaine, até de certa forma preocupada, porque pessoas que eu admiro muito, pessoas que eu valorizo muito, pessoas que no meu estúdio, na minha convivência, muitas vezes falam assim comigo, eu vou emagrecer a todo custo, nem que eu tenha que tomar remédio, eu vou emagrecer a todo custo, nem que eu tenha que, eu vou contratar um personal, ótimo, eu vou fazer uma dieta louca, ótimo, mas, e aí? E o depois, como que fica? E eu fui encontrar, né, na internet, assim, algumas literaturas a respeito de dietas e a gente fica cada dia mais surpresa. Eu encontrei dieta dos grãos milagrosos, dieta do tipo sanguíneo, dieta da proteína, e jejum intermitente, choque de metabolismo, tinha tantas coisas. E quando você vai olhar, muitas vezes, quem está propondo essas dietas, qual é o fundamento científico dessas dietas, muitas vezes são dietas propostas por blogueiros, são dietas propostas por profissionais que nem são qualificados para isso, né? E aí isso é muito sério, porque o que tem acontecido? De repente o especialista, o sujeito que estudou, o sujeito que se qualificou, o sujeito que tem aquela profissão e que tem nos ensinado a respeito de como que se deve fazer o uso alimentar, como de 3 em 3 horas, dê tempo ao tempo para o seu corpo reagir ao peso que você acumulou durante anos. Não, a gente quer a fórmula mágica. E aí, quem é referência para nós? É referência aquele que tem mais curtidas, aquele que tem mais seguidores no Instagram, aquele que tem o corpo e que fica o tempo todo mostrando, se exibindo com suas fotos e postando, olha o corpo sarado, uma mãe sarada, enfim. E a gente vai tomando aquilo como um verdadeiro ídolo daquele o qual eu quero um dia chegar lá. E desses livros sobre dieta, sobre bem-estar, sobre qualidade de vida, o que mais me chamou a atenção de todos, eu falei assim, como o sujeito tem coragem de escrever um livro desse? O livro chama A Dieta de Jesus e os Seus Discípulos. Quando eu vi o título do livro, eu fui buscar alguma sinopse, vi que tem nas principais livrarias e pensei assim, deve ser jejum, né? Porque qual seria a dieta de Jesus? E aí, na sinopse do livro, fala que um estudo sobre os alimentos que tinham na Palestina no tempo de Jesus, o que Jesus comia, o que Jesus não comia, porque Jesus rejeitava certos tipos de alimento e os discípulos também, porque eles tinham hábitos de vida mais saudáveis. E eu ficava pensando assim comigo, nos textos bíblicos fala-se, por exemplo, que Jesus certa vez jantou na casa de Zaqueu, que era cobrador de impostos, mas o que ele comeu na casa de Zaqueu? Não fala o que ele comeu na casa de Zaqueu, que me parece, em termos de refeição, a única refeição que se narra na Bíblia é a última ceia, né? Que teria o pão e que teria o vinho. Então eu fico me perguntando até que ponto esse chega a ser um evangelho da qualidade de vida. E aí esse autor até aproveitou a própria riqueza da espiritualidade cristã para escrever esses textos querendo nos conduzir a um caminho, né, de acreditar que se nós seguíssemos essa qualidade de vida, nós vamos encontrar essa plenitude. E aí a gente esbarra no desequilíbrio. E se me permitem um conselho, assim, uma indicação de uma literatura que, de tudo que eu já li, de muitos artigos, eu sou muito curiosa sobre esse tema, para mim é a mais lúcida. É um livro que já tem bastante tempo que eu li e que eu não tenho aqui para mostrar porque eu emprestei para alguém e eu não sei quem foi, que é o livro A Semente da Vitória, do Nuno Cobra. Comprei para o meu marido, na ocasião em que ele estava fazendo faculdade de Educação Física, por saber que o Nuno Cobra havia sido treinador do Ayrton Senna e por ser meu marido apaixonado com Fórmula 1. E pensei, meu marido vai gostar muito dessa literatura e antes mesmo dele ler, eu li o livro. E o Nuno Cobra, ele conta, né, que ele cresceu raquítico, um menino que aprendeu a nadar em rios, etc. Ele vai fazer faculdade de Educação Física, ele se torna treinador de grandes atletas como
Christian Fittipaldi, Rubens Barrichello, Mika Hackman, Cláudia Monteiro, Ayrton Senna. Fica muito conhecido por ser treinador do Ayrton Senna, e depois de todo esse currículo e de estudar sobre o ser humano na sua complexidade, de compreender que não bastava, inclusive, estudar o ser humano só na dimensão física, ele foi estudar sociologia, ele foi estudar psicologia, e ele propõe neste livro, A Semente da Vitória, o tripé no qual está a base dessa saúde, né? O conceito de saúde do Nuno Cobra é um dos mais fantásticos, né? Ele diz assim: saúde não é ausência de doença, mas é um estado de encantamento e entusiasmo pela vida. Saúde não é ausência de doença, mas é um estado de encantamento e entusiasmo pela vida. E qual é o tripé que o Nuno Cobra propõe no livro? Neste best-seller, né, que virou depois o método Nuno Cobra, que treina empresários, que treina atletas para alta performance. Ele propõe o tripé da saúde baseado em 3 aspectos. O primeiro deles, o movimento. E aí ele trabalha, muito interessante, que o corpo foi feito para o movimento. Ele vai desenvolver toda a teoria em torno do movimento, de desenvolvimento cardiovascular, e aí ele propõe exercícios muito pontuais. Olha, de que adianta você, que não tinha o hábito de fazer atividade física, de uma hora para outra se coloca a correr? Você sabe que você pode ter lesão? Não pode, você não pode nem fazer esse tipo de atividade. Então ele fala assim: primeiro, comece dando uma volta no quarteirão, na primeira semana. Na segunda semana, comece a dar 2 voltas. E aí ele vai aumentando a intensidade e o ritmo da sua caminhada, sempre com foco, com objetivo. Então aquela caminhada que às vezes a gente faz conversando, que vira passeio, passa a ser um treino. E você vai começando a colocar metas, e o seu corpo, você vai começar a sentir uma melhora. E aí ele propõe: o corpo foi feito para o movimento, essa cultura do movimento. A segunda questão que ele propõe é, óbvio, a alimentação. A mesma coisa ele trabalha. Não adianta você que a vida toda, nós, né, nessa cultura de comer enlatado, de comer tanto industrializado, de uma hora para outra sai de uma nutricionista com uma dieta restritiva, né, ou de algum outro profissional, ou copiou a dieta de alguém, ou pegou uma na internet e começa a comer de forma restritiva. A pergunta que fica, e que sempre os especialistas dizem, é a mesma, e que nós estamos cansados de saber. Você faz aquele choque no seu metabolismo, você perde peso rápido, mas você ganha o peso muito rápido. Então ele propõe: começam a fazer pequenas substituições. Diminui um pouquinho o arroz na primeira semana e tenta colocar uma verdura. Tenta colocar numa refeição que você come um pão inteiro, coma meio pão e substitua a outra metade por uma fruta. E vá aos poucos se conhecendo como que seu corpo reage àqueles estímulos que você tem dado, aos estímulos novos que você tem dado. E é claro que ele faz todo um tratado sobre isso. E o terceiro elemento é o sono, o que muitos dos estudiosos não apontam como um dos elementos importantíssimos, inclusive para a perda do peso, para a qualidade de vida e para o combate de doenças complexas e que muitas vezes nem remédios e nem dietas dão conta, que é, por exemplo, como triglicérides, pressão arterial, colesterol elevado. No seu livro, ele traz, por exemplo, depoimentos de executivos que, depois de passarem por grandes especialistas, somente com o método dele conseguiu resolver e equilibrar os níveis de colesterol. Por que isso? Porque as pessoas, elas tinham alimentação balanceada, elas estavam fazendo atividade física, mas elas não dormiam a quantidade necessária para que o corpo reponha a sua carga energética. Então, ele defende também o sono com uma clareza, com uma lucidez impressionante. E aí eu acho até engraçado, né, quando algumas pessoas viram para defender, né, que eu sou tal, e viram e falam assim: mas o que você faz de meia-noite às 6? O que eu faço de meia-noite às 6? Eu durmo. Na verdade, eu preciso dormir, Ivna, preciso dormir mais do que de meia-noite às 6. Né? Cada um tem um tempo necessário do sono. E nós sabemos, por exemplo, uma criança, quando está com sono, ela fica enjoada, ela começa a ficar chorosa, você não consegue entender o que ela está dizendo. E o adulto, quando não dorme, ele fica mal-humorado, ele perde o rendimento, ele perde a atenção, ele perde produtividade e ele também não vai conseguir equilibrar todos os elementos da sua saúde. Então, eu gostaria de deixar essa sugestão para aqueles que querem e para aqueles que estão em busca de uma ajuda um pouco mais substancial, mais qualificada, que a gente possa buscar
em pessoas também mais qualificadas. Fica aí a dica do Nuno Cobra como um livro que faz diferença, sim. Ele diz assim: viver fazendo dieta é uma maneira muito eficiente de destruir sua autoconfiança. Sempre que se faz um movimento radical em uma direção, isso provocará uma reação espontânea na direção oposta. O equilíbrio não está nos extremos, o equilíbrio está no meio. E é isso que ele vai apontar. E também, nos seus estudos, ele vai apresentar a meditação, né? A meditação entra como a via espiritual. O ser humano não consegue por si só, ele precisa da via espiritual. E fica aí essa observação no Chatelaine de hoje, para que a gente possa pensar um pouco sobre como anda a nossa qualidade de vida, o que a gente tem feito com a nossa saúde de verdade, e se a gente tem dado conta de ter essa saúde como ele conceitua, né? Como um estado de encantamento e entusiasmo pela vida, não simplesmente como ausência de doença, como um corpo sarado, como alguém que simplesmente levanta a bandeira: eu como sem glúten, eu como sem farinha branca, sem outros elementos típicos dos modismos e das tendências da época, né? O conselho é muito claro para quem quer saber, o conselho é muito simples: fuja dos enlatados, dos industrializados e vai para as feiras. Procurar profissionais que trabalham nessa linha, procurar seguir esses profissionais. Fica aí, o Chatelaine de hoje deixa essa mensagem. E eu queria falar então um pouquinho do que a gente vai ver na semana que vem. Eu vou contar para vocês a experiência fantástica de ter fotografado uma mulher cega e como que se deu todo o processo para que ela também possa ver as suas fotos. Você já parou para pensar nisso? Uma mulher cega fazendo um ensaio fotográfico? Isso é fantástico. E é o tema do Chatelaine da quarta-feira, que coincidentemente vai cair na quarta, o dia 8 de março, nosso dia, o Dia Internacional da Mulher. E eu quero terminar fazendo uma coisa que eu não fazia até nos Chatelaines anteriores, mas eu sinto que já está na hora de começar a fazer. Se você gostou desse vídeo, se você acha que ele pode ajudar alguém que está passando por esse momento, que tem essa dificuldade de se concentrar nesse aspecto, nesse assunto, compartilha com seu amigo, com a sua amiga, comente comigo, seu retorno é muito importante para mim. Muito obrigada e até a próxima quarta-feira. Eu aguardo você, hein?